No dia 18 de outubro é comemorado o Dia do Médico, um profissional responsável por cuidar e promover a saúde da população. Essa data foi escolhida em referência ao dia de São Lucas, o santo padroeiro da medicina. O médico é o profissional responsável por descobrir as enfermidades que atingem determinado paciente, fornecendo suporte e indicações adequadas para que haja a cura. É ele também o responsável por indicar formas de prevenir doenças e orientar o indivíduo para que esse possa ter uma vida mais saudável. A medicina, sem dúvida, é uma das áreas do conhecimento que exigem maior comprometimento e responsabilidade por parte do profissional. Para ser um bom médico é fundamental um investimento constante em aperfeiçoamento, ficando sempre informado a respeito das novas descobertas científicas, conhecendo novos tratamentos e exames, além de estar atento às novas doenças que surgem o tempo todo. O bom médico, além de ter um bom embasamento teórico, deve saber relacionar-se, promovendo uma relação de confiança com o seu paciente. A relação médico-paciente é fundamental para o andamento adequado do tratamento, uma vez que o paciente sente-se à vontade para falar em detalhes o que lhe aflige. Assim sendo, é fundamental que o médico abra espaço para questionamentos e saiba explicar de maneira atenciosa e cuidadosa o que acontece com cada pessoa. A relação de confiança estabelecida entre médico e paciente também é importante nos momentos de grande dor. E aí, Elaine? Com certeza, né? Precisa haver essa relação de confiança, porque um dos fatores de cura é você acreditar, né, que você vai obter a cura. E quando você sente segurança no profissional que está te atendendo, isso se torna mais fácil, né? Você acredita que aquele tratamento indicado, ele é o mais correto, é o mais indicado, né, para sua doença. Quantas vezes a gente vai num médico e não sente muita simpatia ou não gosta e fala, será que tá certo mesmo? Acho que eu não vou tomar esse remédio. E marca, às vezes, um outro profissional. E, infelizmente, a gente perdeu um pouco, né, até pela condição da saúde hoje que o Brasil enfrenta, os médicos são muito automáticos, autônomos. É o fast food. Autômatos. Você passa eu acho que alguns médicos deixaram de ser médicos, né? Eles passam a ser receitistas. Tanto que quando a gente vai num médico que dá um pouco mais de atenção, a gente sai feliz, a gente fala, nossa, que médico diferente, me tratou bem, quando todos deveriam ser assim. E por isso que a gente às vezes até dá uma fugidinha de médico, né? Infelizmente, mas é a situação que a saúde vive, esse caos que a gente vive. Mas a confiança entre o paciente e o médico precisa ser, para mim, é fundamental para o tratamento. E aí, Edson? É de extrema importância, porque se a gente levar em consideração que um dos componentes que pode ajudar na cura é a confiança, é a fé que você pode ter naquilo, tá? É aquilo que a gente está falando, se você vai num médico que você não sente segurança, né, que você não se sente confortável com o atendimento que você recebeu, você não vai até evitar de tomar um remédio, como ela falou aqui e tal. Então é de extrema importância que exista essa confiança, né? E para isso o profissional tem que ser alguém que goste do que faz. Exatamente. A gente já discutiu isso em outros programas, né, Cláudia? A dificuldade que tem hoje em dia, as pessoas às vezes escolhem as profissões não por vocação, por amor, né, por gostar e tal. As pessoas vão por uma questão de monetária, né, financeira. Então, quando um profissional se coloca nessa situação de não ter amor no que faz, acaba virando esse médico de produção aí, né, vamos assim dizer. Quanto mais você produzir, mais você vai ganhar, né? É assim, quanto mais pacientes você atender no dia, mais... Bom, então, quando você vê aí quando você marca uma consulta que os intervalos entre a consulta de 15 em 15 minutos, você fala, mas peraí, como é que o médico vai atender uma pessoa em 15 minutos? Como é que ele vai... Né? Eu já fui médico que não levantou a cabeça. Eu falei, ele fez a receita e me deu. Juro. E deu tchau. Nem deu tchau. Toma isso. Né? Então, vamos lá. Tem que ter nível de confiança? Tem que ter, porque um dos componentes principais é esse, é o do acreditar, né? Você mesmo se ajudar também, né? Sim.
Eu já levei meu filho, né, o Diego, o menor, e o médico realmente nem levantou a cabeça. Né? E à medida que ele fazia perguntas e você vai respondendo, ele ia fazendo o diagnóstico em cima, né? Tipo, comeu chocolate, você fala, comi, então foi isso, né? Então fica fácil ser médico assim, né? E aí, verdade. Kátia? Você sabe que é interessante nessa conversa boa que a gente está tendo? Adoro esse formato de mesa, porque legal. Ele abre essa possibilidade. Enfim, nos nossos profissionais, porque o médico é um profissional, estão muito mal formados. De novo, a gente entra naquela questão da semana passada, da escola sem qualidade, da má formação dos nossos profissionais, e isso conta muito também. A mecanização que a gente está vivenciando, e esse é um ramo que não pode haver esse tipo de coisa, porque precisa ser humano antes de tudo. Não dá para ser uma medicina não humanizada, né? Não tem como. Houve um período que a medicina foi não humanizada. Inclusive, eram rechaçados os médicos que tentavam humanizar um tanto mais, principalmente quando chegava aquele período terminal. Alguns colegas, como eles chamam entre um e outro, eram contra a humanização e os cuidados paliativos, que hoje voltou e está até virando modinha, o que é uma coisa muito necessária. Por quê? Porque eles estão redescobrindo que precisa haver essa troca, precisa haver a confiança, precisa haver algo a mais, né? Eu não sou médica, eu não faço ideia do conteúdo que é passado em faculdade, em universidade, mas acredito que haveria necessidade de um curso de psicologia na medicina, porque isso ia ajudar muito e muito mesmo a qualidade do atendimento e do próprio tratamento em si. Que é o tratamento do doente, não da doença, né? Eu acho que a grande dificuldade que a gente percebe hoje na medicina, né? Como você não sou médica, né? Na minha visão aí de leiga, de cidadã, que hoje se preocupa muito em tratar a doença e não o doente, né? E nós somos um ser complexo, não dá para tratar só uma. Qual a causa da sua dor, né? Você vê que nós temos doenças como a fibromialgia, que até hoje não se sabe o que realmente causa a fibromialgia. Então, nós somos complexos, né? E não dá para tratar só a dor, né? Sem tratar só a doença e não tratar o doente na sua plenitude, na sua globalidade, né? Eu acho que esse é um ponto que muitas vezes a gente vê essa dificuldade até do paciente se curar, né? E ele passa a tomar vários remédios, e será que é necessário tomar tanto remédio? Então, são sempre questionamentos, né? Inclusive, um médico à época de Kardec, que todo mundo fala muito e conhece pouco, que é o Mesmer, ele tinha justamente essa ideia de o tratamento ser mais espiritualizado. E ele foi rechaçado por isso. Né? Hoje, naquela época, né? Exatamente. Hoje está retomando isso com qualidade, com ciência e com profissionalismo que precisamos. Não adianta também só humanizar por dizer, vem cá me dar um abraço. Não. Precisa ter um acompanhamento psicológico. Disso. Exatamente. Precisa saber a causa, né, da doença. E muitas vezes o médico se preparando para isso elimina a necessidade de um medicamento. Porque a doença, ela reflete já uma situação espiritual, né? Sim, a gente, como espírita, e a gente acredita nisso, que primeiro se manifesta, né, no perispírito, né, a doença, e depois no corpo. Então, é uma doença espiritual, né? O fundo sempre tem uma causa aí emocional e uma série de situações. Esse assunto é uma delícia de tratar, mas nós não somos médicos, né? Então, toda não dá pra falar, toda de abordagem leigo, que a né? gente tem é de leigo e de quem já foi ao consultório e foi tratado por um médico, verdade. né? Até então, essa é a nossa aí, visão. Médicos bons, os nossos ouvintes, na experiência os nossos ouvintes médicos aí da área da saúde que participem aí, né, para nos ajudar. Agora, né? O médico, ele deve ter uma compreensão melhor da morte, porque eu já vi muitos médicos falando que no início da carreira quase piraram, porque quando viram pessoas desencarnando,
perceberam ali que não tinham aquele poder todo, que, por exemplo, nas faculdades de medicina acabam, em algumas, passando. E ter essa compreensão da morte, é importante passar isso também para o paciente, Edson? Eu acho que sim, Cláudio. Teve, a Kátia estava falando dessa questão da humanização, né? Teve um período aí nas escolas de medicina em que realmente o médico ele é treinado, ele é doutrinado para curar, não para perder, né? Então, quando o paciente entra num estágio de pré-morte, vamos assim dizer, né? Um estágio onde ele vai chegar no momento em que ele não tem mais condições de curar, os médicos simplesmente se afastavam, deixavam lá na base dos enfermeiros, os enfermeiros que cuidavam e pronto. Por quê? Porque para o currículo dele não é bom, né? Mais um paciente que vai e tal, né? E aí teve uma médica americana, na verdade ela era suíça, Elizabeth Kübler-Ross, é o nome dela. Lá em 1964, mais ou menos, é que ela começou lá na universidade, lá nos Estados Unidos, a trabalhar com esses pacientes terminais. Ela foi aí a iniciadora da tal da tanatologia, que é a estudo da morte, né? E ela começou a trabalhar com esses pacientes terminais e percebeu justamente isso, que esses pacientes que mais estavam precisando do atendimento médico eram os que estavam sendo isolados, né? E sendo abandonados lá numa situação em que o paciente precisava de mais atenção, de mais cuidado, de mais carinho, não no sentido até da cura em si, mas no sentido da humanização. Amenizar, né, o sofrimento. Então essa mulher fez um trabalho fantástico, ela conseguiu, da reitoria lá da universidade, levar pacientes terminais para conversar com fazer congressos lá com os alunos, né, que estavam se formando, colocar esses pacientes para dizer o que sentiam, como eles estavam, né, se sentindo naquela situação de pré-morte, vamos assim dizer. Então ela conseguiu, inclusive, mudar um pouco esse conceito lá. Ela é uma das que revolucionaram, na época, né, essa questão da humanização do paciente terminal. Tá? Que é o que a Kátia até falou que está virando moda hoje em dia, né? Pra você ter uma ideia do trabalho dessa mulher, Elizabeth Kübler-Ross é o nome dela. Ela foi capa da revista Time em 1969. Pô, para você ser capa de uma revista como essa... Eu nem existia, não, mentira, já existia. Então, mas para você ser capa de uma revista Time, é porque o seu trabalho realmente... Sim, tem um destaque aí, né? Então ela escreveu vários livros, ela fez vários seminários, ela inclusive tem lá os 5 passos que ela chama da perda, né? Que é utilizado até hoje em muitos cursos de medicina. Ela começa os passos da negação, depois da revolta, da aceitação, ou seja, tem uns passos os passos ali, do né? luto, né? Isso, foi ela que criou, criou esses 5 passos baseado nos estudos que ela fez, tá? Então eu recomendo para quem quiser conhecer um pouco, tem vários livros dela. Um deles é Morte, um Amanhecer, o outro é Morte, um Estágio Final. E tem um livro fantástico que é A Roda da Vida, que é a história da vida dela. Esse livro aí é um livro interessante, né? Esse livro aí é... Boas indicações. A Roda da Vida, de Elizabeth Kübler-Ross. Acho que vale a pena conhecerem. E aí, Kátia, como você vê essa questão do médico estar preparado aí para encarar a morte diferente? É um diferencial ainda, né? Porque eles, por uma questão de proteção, até mesmo psicológica, eles são um pouco, parecem para nós, leigos, pacientes, frios, né? Então, eles passam isso para a gente. Eu sofri uma perda há mais ou menos 3 semanas de uma aluna, e ela passou 1 mês na UTI. E eu, quando ia visitá-la, sentia uma certa frieza acima do comum nessa ala da UTI. E isso era comum em todos os dias que eu ia com profissionais diferentes. Talvez seja uma medida que o próprio hospital tome. Porque a gente também não pode simplesmente... Interna. Exatamente. A gente não pode simplesmente dizer o profissional é frio. A gente precisa ver o que tem por detrás disso também. Acho que é uma defesa também. Já pensou se ele se envolve emocionalmente com todos os casos
Eles são seres humanos também, Exato. né? É difícil, né? Já em contrapartida, no mesmo hospital, quando eu perdi o meu sogro, foi no mesmo hospital, o médico, para dar a notícia, foi com todo o cuidado, com todo carinho, olhou no olho do meu marido para ver como é que ele estava emocionalmente para receber a notícia, e eu estava do lado observando, achei aquilo fabuloso. Ele pôs a mão no ombro do meu marido, chamou ele para sentar e conversar, coisa que não é muito comum. Uhum. Aí ele virou e falou assim, olha, nós perdemos o seu Abelardo. Aquilo foi de um conforto, porque, óbvio, nós esperávamos que isso ia acontecer pelo histórico do problema em si. Mas a forma como ele tratou, como ele disse, nós perdemos, isso demonstra uma humanização.